Boa noite. A visita do Papa Francisco a Fátima no centenário das aparições e os novos dados da economia nacional são alguns dos temas da prova dos 9 desta noite, com Pedro Silva Pereira e como convidados José Ribeiro Castro e José Manuel Pureza, a quem agradeço desde já terem aceitado o nosso convite. Boa noite. Pedro Silva Pereira começa exatamente por si e por Fátima, pela importância, que importância é que tem o fenómeno de Fátima e se é representativo do país? Bom, o fenómeno de Fátima é com certeza muito importante para os portugueses. Certamente que com esta visita do Papa no centenário das aparições haverá uma imensa multidão de portugueses que se dirigirá a Fátima e basta conhecer um pouco a história religiosa do país e também as ligações entre Fátima e a política em Portugal para perceber que é um fenómeno com certeza muito importante. Eu creio que a visita do Papa, desse ponto de vista, já teve um mérito, foi ter aberto este debate entre aparições e visões, que no fundo esconde um debate teológico sobre o significado de Fátima e coloca também Fátima numa outra perspectiva, que é a perspectiva do lugar dos santuários na nova evangelização. O Papa colocou todos os santuários sob a dependência de uma estrutura dita da nova evangelização, o que significa que há alguma coisa também a inovar na mensagem dos santuários. Agora, eu creio que esta visita do Papa vai ser sobretudo um momento de encontro dos portugueses com um Papa que ao fim de 4 anos se pode dizer que está a ter um pontificado surpreendente e que conseguiu pelo menos uma coisa extraordinária, que é renovar a esperança na abertura e na inovação na Igreja Católica. José Manuel Pureza, a propósito ainda de Fátima, mas Fátima também não é um assunto consensual, nomeadamente entre os católicos. Nem tem que ser, em bom rigor, porque... Não é matéria de dogma. Com certeza, e portanto é naturalmente objeto de controvérsias, de diversidade de opiniões, de diversidade de sensibilidades. É claramente uma expressão grande de religiosidade popular. E, portanto, desse ponto de vista, esse é um facto objetivo. Agora, tudo aquilo que se diga sobre isso é, evidentemente, objeto de opinião. E eu, mais do que a importância de Fátima, creio que, enfim, fico com uma grande expectativa de ver qual vai ser a importância concreta que este momento do pontificado de Francisco virá a ter. Porque estamos num momento particularmente conturbado das relações internacionais, estamos num momento em que a espiral da guerra parece estar numa fase, digamos, muito pouco controlada, estamos num momento em que as promessas de nivelamento social estão, enfim, a ser claramente postas em causa de muitas maneiras. Estamos num momento em que, digamos, a realidade dos grandes movimentos migratórios e, sobretudo, dos movimentos migratórios em fuga da pobreza, em fuga da guerra, em fuga da perseguição, tem uma grande expressão e, portanto... E em relação aos quais que o Papa, aliás, tem referido. Exatamente, e portanto, situações que têm estado muito presentes na palavra e, mais do que tudo, no testemunho, no gesto concreto, de solidariedade concreta por parte deste homem. E, portanto, eu creio que, ou melhor, eu fico com uma expectativa de ver que palavra, que gesto é que relativamente a isto, o Papa já disse, enfim, antes de começar a sua viagem para Portugal, que virá, digamos, em peregrinação pela paz e, portanto, enfim, eu fico com uma grande expectativa de ver que palavra é essa, porque este homem... este Papa tem digamos, uma marca. Essa marca é a de recentrar a Igreja, a ação da Igreja sobre os pobres. A centralidade dos pobres tem sido a marca clara deste pontificado. E, portanto, eu imagino, mas isto é especulação da minha parte, evidentemente, que, digamos, haverá uma articulação densa, interpeladora, entre a aspiração à paz e a centralidade dos pobres. Eu creio que isso pode ser um recado muito importante para a humanidade dos Trumps, das Le Pens e coisas desse género. José Ribeiro Castro, que expectativas é que tem em relação a esta visita? Tenho uma grande curiosidade sobre as palavras que o Papa irá pronunciar no santuário.
Ele tem-nos surpreendido em várias questões. Acho que os papas que eu tenho conhecido foram todos eles muito marcantes. João Paulo II foi muito marcante, Bento XVI foi muito marcante e o Papa Francisco é também muito marcante. Quanto ao que disse o José Manuel Pureza, enfim, João Paulo II também se centrou muito nos pobres, a opção preferencial pelos pobres, e, portanto, teve muitos discursos. O Bento XVI marcou com um tipo de carisma, mais do intelectual e do treinador. Recordo a sua visita a Portugal, talvez o momento mais marcante foi o encontro com os intelectuais no Centro Cultural de Belém, que foi bastante diferente. Mas também muito crítico do capitalismo, da ordem mundial. Sim. O Papa Francisco é um Papa é jesuíta, é do Sul, é não europeu, tem uma linguagem pessoal completamente diferente, uma história pessoal bastante diferente daquilo a que estamos habituados, e tem uma soltura, digamos assim, de linguagem e uma simplicidade de atitude que é bastante tocante e interpelante. E, obviamente, está a conduzir uma renovação. Enfim, nós seguimos isso. Portanto, o que seja o seu olhar, eu creio que, se calhar, havia pessoas que gostavam que ele não viesse. Pessoas quem? Quer dizer, os setores críticos não gostam muito de Fátima. Fátima também incomoda. E, portanto, estariam provavelmente à espera. Mas eu por acaso, aqui há pouco tempo fui ver um filme, enfim, foi apresentado recentemente sobre o Papa Francisco, conhecia pouco da sua história, e há um episódio muito engraçado, já depois dele de ser diretor de um colégio de jesuítas em Buenos Aires, durante o tempo da ditadura do Videla e tal, e ele depois vai, mandado pela Ordem, pela Companhia de Jesus, para Augsburgo. E aí torna-se devoto é um episódio muito simples, muito terno, que acontece na igreja de Augsburgo. Encontra uma mexicana ou colombiana que estava na igreja, que lhe dá uma imagem de uma Nuestra Senhora desata nudos, da Nossa Senhora que desata nós. E isso, eu depois fui ver, não é um culto latino-americano, não é um culto alemão. Portanto, é uma imagem que existe nessa igreja. E ele torna-se, de alguma forma, devoto dessa Nossa Senhora desata nós, e no resto da sua carreira, depois vai bispo auxiliar do cardeal de Buenos Aires, antes dele próprio ser, e na sua ação pastoral com os pobres, etc., ele distribuía pagelas da Nossa Senhora desata nós. Portanto, e creio que para muitos portugueses, na simplicidade da fé que nos ligam a Nossa Senhora de Fátima, e em que, enfim, mais do que a discussão teológica ou protocientífica de se foi uma visão, se foi uma aparição, a gente pela ciência não vai lá, são experiências espirituais, nessa absoluta simplicidade. Nossa Senhora é muito desata nós, e, portanto, a relação que temos com a Nossa Senhora de Fátima, enfim, quer as pessoas mais cultivadas ou menos cultivadas, na simplicidade da nossa espiritualidade é muito isso. E tenho curiosidade em saber, num fenómeno tão discutido, tão debatido, também no meio católico, o que é que o Papa vem em Fátima dizer aos católicos que lá vão estar, e aos católicos de todo o mundo, que estarão certamente a seguir, de como é que ele vê este centenário e a canonização dos dois pastorinhos, de Francisco e Jacinta, que será celebrada na mesma ocasião. Portanto, tenho curiosidade em ver que palavras é que vai escolher, que espírito é que vai transmitir. É uma das grandes razões de curiosidade. O resto, enfim, são 100 anos de um grande acontecimento da Igreja Portuguesa. Enquanto esperamos essas palavras do Papa, Silva Pereira, que balanço é que faz deste pontificado de Francisco? Bom, deixe-me começar por dizer que eu também espero que a vinda do Papa a Fátima seja uma oportunidade para recentrar a mensagem do santuário no tema da paz. Julgo que isso vai acontecer. Mas isso já acontecia, em certa medida, é a paz. Eu penso que há várias dimensões na mensagem de Fátima. Mas uma delas é a da paz no mundo. Sempre foi a da paz. Eu penso que se trata de valorizar essa dimensão num momento em que os desafios internacionais, como dizia há pouco o José Manuel Pureza, se avolumam neste domínio. No que diz respeito ao pontificado do Papa Francisco, eu creio que há 4 dimensões fundamentais que marcam este pontificado e fazem dele, como dizia, um sinal de esperança na renovação da Igreja Católica. A primeira é toda uma visão da Igreja.
uma visão de uma igreja pobre, atenta aos pobres, uma visão de uma igreja em saída para as periferias e com aquela imagem que ele gosta de usar em estilo de hospital de campanha. Isto é, disponível para assistir aqueles que ao longo da vida enfrentaram toda a espécie de dificuldades. E essa visão de igreja parece-me muito importante e uma marca, aliás, o nome de Francisco é todo ele um programa de pontificado. Depois, em segundo lugar, há uma dimensão menos conhecida, talvez entre nós, e que tem que ver com a reforma do Vaticano, da Cúria, da Santa Sé, e que é muito importante também, em que ele deixa já a sua marca. Há depois uma terceira dimensão, que é, porventura, a mais difícil de construir e que tem que ver com uma certa abertura em temas da doutrina moral e, em particular, relacionados com a família, depois do sínodo sobre a família, em que há, depois no documento final, aquela célebre nota de rodapé que ele inscreve no documento final, em que admite finalmente a possibilidade da comunhão dos recasados, apreciada em circunstâncias particulares, mas abre uma porta que até aí estava muito fechada na Igreja, para além de vários pronunciamentos sobre o acolhimento de homossexuais e outros temas. Há certamente pessoas que esperariam ainda um movimento de maior abertura nesse capítulo, mas há também setores que veem com maus olhos. Sim, este Papa, aliás, enfrenta uma oposição frontal, que se expressou até em cartazes nas ruas de Roma, petições assinadas por cardeais, clérigos e, portanto, uma oposição importante. Depois há uma última dimensão que eu acho que é muito marcante nele e que tem que ver com a doutrina social da Igreja e as questões, talvez não tanto da pobreza, no sentido em que a questão da pobreza não representa de modo algum uma novidade na doutrina social da Igreja, a opção preferencial pelos pobres está, aliás, praticamente desde o início na mensagem cristã, não, mas sobretudo a questão das desigualdades. A denúncia das desigualdades como um problema estrutural da economia que mata, e que precisam de ser enfrentadas através de políticas públicas, de uma intervenção de um Estado não apenas assistencialista. E esta mensagem é uma desautorização clara das lógicas neoliberais. Ele, aliás, utiliza essa expressão profusamente a propósito da denúncia, já não apenas do capitalismo selvagem, mas do neoliberalismo. E é também uma mensagem crítica que prolonga aquela que Bento XVI já tinha feito, a propósito de um certo recuo do Estado, como sendo a resposta errada depois da crise financeira de 2008-2009. E, portanto, nestes 4 domínios, eu creio que temos um pontificado que é, como digo, um sinal de esperança e, por isso, encontra tanto eco dentro da Igreja, mas também fora das fronteiras da Igreja. José Manuel Pereira, era isso que eu lhe ia perguntar. É um Papa que fala não só para os crentes, mas também para fora da Igreja. Sim, eu creio que isso é um facto objetivo. Não é preciso ser crente, não é preciso ser católico para perceber e para ser sensível àquilo que tem sido, digamos, um conjunto de palavras e um conjunto de gestos deste homem. E, portanto, sei lá, a sua presença em Lampedusa ou em Lesbos, a propósito justamente da chamada crise dos refugiados e a denúncia de como, digamos, daquilo que ele chamou, enfim, com toda a clareza, uma vergonha, não é? O gesto do lava-pés aos impuros, digamos assim, digamos, são gestos que naturalmente são expressão de uma visão das coisas, onde cabe um lugar muito importante para uma crítica, um distanciamento daquilo que é um sistema económico gerador de pobreza, não é? Isso eu acho que é muito importante para todas as pessoas, sejam elas crentes ou não crentes. Esta frase que enfim, se tornou tão forte e que é tão, digamos, que é uma denúncia tão forte, esta economia mata, quer dizer, e a explicação é mata mesmo, quer dizer, não é uma coisa estritamente figurada, mata mesmo.
E, portanto, creio que isso é acompanhado justamente até de um grande desafio, agora já na dimensão mais da comunidade dos crentes, um grande desafio que é inovador, do meu ponto de vista, e que é um desafio que vem numa carta apostólica, numa exortação apostólica, chamada Evangelii Gaudium, e onde Francisco vem dizer a evangelização é, em primeiro lugar, a conversão da Igreja à centralidade dos pobres. Que eu acho que é realmente um desafio de enorme grandeza. Mas, a par disto, há também depois duas outras dimensões, só para não ocupar muito tempo, acho que há duas outras dimensões a que todas as pessoas, independentemente da sua condição de crente ou não crente, têm mostrado atenção e compreensão e simpatia por alguma destas outras dimensões. A primeira é a da confiança. Isto é um homem que tem, em vários momentos, tido uma posição perante as vidas, que são vidas sempre complicadas, que são sempre vidas, digamos, que não seguem a tabela dos preceitos estabelecidos a partir de um raciocínio abstrato. E essas vidas são acolhidas. A propósito, enfim, de vários aspectos que o Pedro aqui já salientou e de muitos outros que podíamos aqui identificar. E Francisco tem tido uma atitude de compreensão, de não julgar de uma forma severa, doutrinal, fechada, rígida, sem deixar de ser imperativo na doutrina. Francisco é um homem de acolhimento. Eu acho que as pessoas percebem misericórdia. isso. E, portanto, a centralidade da misericórdia, enfim, na terminologia mais dos crentes, a palavra misericórdia tem essa expressão muito forte, que é voltar ao coração, não é? Bom, e finalmente, acho que há uma outra coisa que também é muito importante, que é o papado de Francisco ser claramente assumido sob a figura do Bispo de Roma, que é fraterno com as igrejas locais. Enfim, isso transparece em muitas expressões, mas designadamente nos seus escritos, onde ele vai buscar permanentemente contributos da Igreja das Filipinas, da Igreja da Guiné, da Igreja dos Estados Unidos, da Alemanha, do que seja. E faz questão de trazer isso para a sua reflexão. O que mostra realmente que, digamos, não se trata de alguém que se quer impor como o chefe, mas que quer ser aquilo que se espera, enfim, que eu acho que a comunidade, não só dos crentes até, espera de uma pessoa assim, que é ser um pastor, alguém que justamente junta, que compreende, que olha, que escuta, que ouve e que depois transmite. Bom, e agora, antes de passarmos a outros temas, fazemos já um curto intervalo, voltamos dentro de um minuto. Eu não posso lutar. Ai, não. Bom, bem-vindos de novo à Prova dos 9 e afinal não mudamos ainda de tema porque José Ribeiro e Castro ainda tem algumas coisas a dizer sobre o pontificado do Papa Francisco. Sim, gostava também de comentar um pouco do que aqui foi dito. O Papa Francisco tem marcado pelos seus gestos e pelas suas presenças. Um bocadinho como Jesus Cristo nos próprios Evangelhos, que está nos sítios ao lado da Samaritana, ao lado no Centurião, quer dizer, nos sítios onde às vezes chocava e contrariava os fariseus e o ambiente da época. Ele fazia questão com os publicanos, com a pecadora. E, portanto, o Papa Francisco, quando foi com os refugiados, ou ainda agora no Egito, é um gesto simbólico de enorme importância no diálogo com o mundo muçulmano, que tem a ver com a questão essencial da paz. Bom, no liberalismo eu não ia tanto por aí, porque eu creio que os problemas que nós temos não têm a ver com o neoliberalismo. Eu não sou liberal e também não sou neoliberal. Sou um personalismo cristão, mas creio que os problemas do nosso tempo não vêm daí. Vêm de uma aliança estranha entre o socialismo, ou a intervenção do Estado, e o capitalismo financeiro, que gera o endividamento, que geraram em muitos sítios corrupção, como temos em vários países do mundo, na América Latina, etc. E isso, enfim, não tem nada a ver. Quer dizer, quando nós temos Estados hoje em dia que têm despesa pública entre os 40% e os 50% do PIB, não podemos falar em liberalismo ou neoliberalismo. Enfim, percebo que as pessoas sejam críticas dos esforços de destruição da legislação de trabalho, de desregulamentação completa. Eu também sou crítico, mas creio que não são esses os problemas. Os problemas principais estão na desregulação completa do sistema financeiro. E é muito importante também que haja reclamações morais muito fortes sobre isso,
porque talvez a reforma internacional mais importante é a reforma do sistema financeiro que ponha ordem num mundo completamente desordenado em que estamos. Mas a desigualdade tem dado asa a fenómenos como Trump, como Le Pen, também na Holanda, Wilders. Mas então temos que equilibrar as sociedades. Nós resolvemos isso, resolvendo os problemas da sociedade e evitando que as pessoas, desacreditando por completo do sistema político e do funcionamento do sistema, fujam para fenómenos extremos, enfim, como se diz, populistas. Eu estou de acordo. O que eu estou a dizer é que a fonte dos problemas não é... Enfim, não sinto que em nenhuma sociedade se tenha implantado um programa neoliberal. Acho que isso é um chavão. Acho que os problemas são de outra natureza. Tem a ver com a desregulação dos sistemas financeiros, enfim, e a autêntica desordem a que assistimos, enfim, então na Europa, de uma forma extraordinária, nos últimos anos, praticamente desde a implantação do euro. Isso agravou o problema. Acho que não é um problema inerente ao euro, mas é um clima, favoreceu um clima em que isso aconteceu. Só também uma última nota relativamente às questões, digamos, da doutrina moral da Igreja. O que creio que o Papa Francisco tem feito, e num equilíbrio que é muito difícil, é passar uma mensagem de misericórdia. E uma mensagem que não é tanto de alteração de doutrina, mas é de acolhimento das pessoas. Não é? E isso, aliás, nós católicos somos muitas vezes criticados por esta questão do perdão, que é muitas vezes mal entendida. A moral protestante é completamente diferente, é bastante mais rígida, não é? O católico, pronto, confessa, se está perdoado, pode ir. E isto é muitas vezes mal compreendido e gozado. Bom. E para quem tem responsabilidades de dirigir, digamos, a afirmação de uma doutrina moral, isto é também um problema muito difícil, não é? Que é ser, como se diria em linguagem civil, tolerante, compreensivo, não é verdade? E ao mesmo tempo, enfim, como se diz, e tem sido a marca do Papa Francisco de uma forma bastante vigorosa, a afirmação da misericórdia e da capacidade de reconstrução das vidas das pessoas e da afirmação das pessoas e mantendo, digamos, o pensamento da Igreja quanto ao essencial. Bom, e agora sim vamos mudar de temas e vamos... Um dos temas que marcou também esta semana, o problema do Partido Socialista na Câmara do Porto. Eu digo problema porque dá a ideia que o Partido Socialista está metido no imbróglio, não? Não me parece. O Partido Socialista tem uma candidatura e acho que é uma candidatura forte à Câmara do Porto. Mas é uma candidatura que foi, durante estes 4 anos, vice-presidente do Rui Moreira. Foi um é uma candidatura contra Rui Moreira? Não é também? Não... É uma candidatura pelo Porto. Eu acho que o que aconteceu no Porto acaba por ser simples de contar. O Dr. Rui Moreira cometeu 2 erros. 2 erros que prejudicaram o Porto. O primeiro erro que cometeu foi o erro de renunciar ao apoio do Partido Socialista e, portanto, de romper com uma cooperação que tinha trazido um trabalho útil para os cidadãos do Porto, que tinha servido os cidadãos. E creio que essa ruptura, essa rejeição do apoio do Partido Socialista, que é um erro que prejudica o Porto. O segundo erro foi o ter cedido às pressões internas do seu movimento a propósito da questão dos lugares, da lista. Porque realmente, quando o Dr. Rui Moreira diz eu tenho aqui um princípio, que é escolho os candidatos em função do mérito, mas o número 2 da lista tem que ser do meu movimento e não pode ser do Partido Socialista, o que ele está a dizer é que está a trair o critério do mérito. E a ceder a uma pressão interna do seu movimento, que já tem uma lógica talvez um pouco partidária, e, portanto, a pôr isso à frente do tal critério do mérito. E, portanto, ele queixa-se da intromissão do Partido Socialista e da pressão do Partido Socialista pressão nenhuma, para colocar pessoas nas listas. A secretária-geral adjunta do Partido Socialista disse foi normalíssimo. Pois, com certeza, então, o Partido Socialista,
colaborou com o Dr. Rui Moreira, dispõe-se a apoiá-lo e a prescindir da sua própria candidatura. Portanto, um desprendimento total em relação às questões do poder. E, portanto, se o Dr. Rui Moreira ganhar, partilhará essa vitória, celebrá-la como também sua. Como, aliás, aconteceu agora em França. Os socialistas apoiaram na segunda volta o Sr. Macron e celebraram a derrota da Sra. Le Pen também como um sucesso que alcançaram. Isso é normalíssimo. Quer dizer, só quem quer construir uma situação de ruptura é que tome isso como Mas que uma campanha é que vai situação, fazer agora? Eu acho que tem ótimas condições para fazer uma campanha, se quer saber, porque o Dr. Manuel Pizarro e o Partido Socialista apresentam-se nesta candidatura à Câmara do Porto com o melhor que podem ter. Isto é, a prova do trabalho feito. Muito do que de mais positivo aconteceu na Câmara Municipal do Porto, em domínios críticos. O Partido Socialista tinha os pelouros da habitação social, do Manuel Pizarro, e também o pelouro do urbanismo. Portanto, muito do que de mais positivo aconteceu no Porto foi com o contributo dos deputados do Partido Socialista, dos vereadores do Partido Socialista. E, portanto, o Dr. Rui Mas Moreira ele é acusado pelos próprios setores do PS de não fazer campanha contra o Rui Moreira. Não sei a que setores do PS é que está a referir. Eu acho que o Partido Socialista fará, como lhe compete, uma campanha pela positiva, dizendo fundamentalmente o seguinte: o Dr. Rui Moreira pode prescindir do apoio do Partido Socialista. O Partido Socialista é que não prescinde de servir a população do Porto. Foi o que fez ao longo do mandato com os pelouros que lhe foram atribuídos e é o que se dispõe a fazer depois das próximas eleições autárquicas. E apresenta um candidato, o Dr. Manuel Pizarro é hoje uma figura muito mais conhecida no Porto do que era há uns anos atrás, também com o crédito do trabalho feito. Isso faz da sua candidatura uma candidatura forte à Câmara Municipal do Porto. Já Manuel Pureza, partilha deste... Que consequências é que esta candidatura e este desentendimento podem ter nas autárquicas no Porto? Bom, há bocadinho o José Ribeiro Castro lembrava-nos aqui a figura da Nossa Senhora dos Desatanós e eu sou tentado a trazer de volta essa expressão, apenas essa expressão, para este caso, porque na verdade há aqui um nó que não se vai desatar e esse é que é o ponto. Vamos lá ver. Na verdade, a chamada ruptura entre Rui Moreira e o Partido Socialista, ou se quiser Manuel Pizarro, digamos, é uma ruptura que desde logo não se opera por razões que tenham alguma coisa a ver com aspectos programáticos para a cidade. Nem Manuel Pizarro, nem Rui Moreira, no debate que têm vindo a ter à volta da situação de aliança ou de ruptura, em algum momento falaram sobre a cidade do Porto. Dizem, bom, isto é a favor do Porto. Tá bom, com certeza, evidente, mal seria se fosse contra o Porto, quer dizer, isto não faz nenhum sentido. Portanto, o que os separa neste momento é algo que não tem a ver com programa, não tem a ver com visão de cidade, não tem a ver, digamos, com estratégia. Então tem a ver com o quê? Bom, eu só posso entender isto como, justamente, o ênfase que o Pedro Silva Pereira entendeu dar à questão do segundo lugar, do terceiro lugar. Quer dizer, eu lembro-me bem da intervenção de Rui Moreira naquele dia em que se consumou a ruptura com o Partido Socialista e em que ele foi muito enfático. Não, o segundo lugar será para um membro do meu movimento, assim lhe chama ele. Bom, e portanto, digamos, Manuel Pizarro foi o número 2 da Câmara durante estes 4 anos e portanto há aqui uma desautorização e evidentemente que isso provoca moça e portanto eu creio que é isso que está em causa. Portanto, nós estamos a discutir isto quando devíamos estar a discutir, quando aqueles dois senhores deviam estar a discutir justamente a sua estratégia para a cidade. E a verdade é que quer Rui Moreira já declarou que queria convidar Manuel Pizarro para a sua equipa, quer Manuel Pizarro já disse que a gestão da Câmara ao longo destes 4 anos foi uma gestão proveitosa para a cidade. O que é que isto faz adivinhar? Bom, isto faz adivinhar, evidentemente... Um novo acordo. Com certeza, obviamente. E, portanto, qualquer voto em Manuel Pizarro será um voto para reforçar uma aliança que se vai estabelecer com Rui Moreira. Qualquer voto em Rui Moreira será justamente para se fazer uma aliança com o Partido Socialista. Até mais. Eu sou tentado a pensar que, neste momento, nós temos uma situação a 3, Rui Moreira, CDS, Partido Socialista, e que é bem possível que
passemos a ter uma situação a 4. Rui Moreira, CDS, Partido Socialista e o PSD. Foi justamente aos vereadores do PSD que Rui Moreira recorreu agora, ou enfim, na sua renovação momentânea, foi justamente... Mas está a dizer o quê? Que o PSD também pode vir a apoiar o Rui Moreira? Não há nenhuma razão para que o não faça, do ponto de vista programático. Não há nenhuma razão para que o não faça, do ponto de vista programático. Em termos de visão da cidade, em termos de estratégia para a cidade, há uma grande confluência destas várias forças. E, portanto, deste ponto de vista, eu creio que a grande questão que se coloca para as eleições autárquicas no Porto, neste caso, porque é do Porto que estamos a falar, a mesma coisa se poderia dizer para qualquer outra autarquia, é justamente quais é que são as diferenças efetivas do ponto de vista de programa para uma cidade. Isso é que realmente as pessoas querem perceber. Portanto, isto não é uma coleção de cromos em que, digamos, eu tenho aqui o cromo número 1 e tu tens o cromo número 2 e pomos os dois na caderneta. Não é isto, quer dizer. Portanto, o nó não se vai desatar. Não vai haver nenhuma Nossa Senhora dos desata-nós que vai desatar aquele nó, porque aquele nó é um nó de entendimento sobre as ideias essenciais para a cidade. E foi isso que fez colaborar o Partido Socialista com o Rui Moreira e que vai fazer colaborar o Partido Socialista, chefiado por Manuel Pizarro, com o Dr. Rui Moreira. Só uma última nota. Eu percebo bem, enfim, a confiança que o Pedro Silva Pereira aqui quer expressar. Não, eu percebo com toda a sinceridade, percebo muito bem o discurso de confiança que quer transmitir às pessoas que nos estão a ouvir. Mas com franqueza, quer dizer, Manuel Pizarro, tendo feito o que fez, tendo dito o que disse, tendo enfatizado que a aliança entre o apoio do Partido Socialista a Rui Moreira era irreversível, é naturalmente alguém que, do ponto de vista da credibilidade política, não tem condições para agora fazer um discurso de distanciamento, um discurso de diferenciação. Porque se ele passou 4 anos a fazer o discurso da aproximação, de repente, sabe-se lá porquê, porque deixou de ser número 2, passa a ser número 3, vai fazer discurso de distanciação. Ninguém acredita. Ninguém acredita. Não tem necessariamente que fazer um discurso de distanciação, basta fazer um discurso de diferença. Não, diferença, com certeza, mas qual é a diferença? Mesmo que se renove um acordo depois das eleições, é um acordo mediado pela eleição do próximo dia 1 de outubro, que dirão o peso de cada componente. Eu vê-lo a defender a posição do Manuel Pizarro já me diz tudo sobre a verdade do que eu estive a dizer. Não, eu gostava de dizer sobre isto. Eu creio que o Pedro Silva Pereira tem razão a partir da altura em que o Manuel Pizarro diz que vai e o PS diz que apresenta a sua candidatura, não tem para trás, porque para trás foi uma grande embrulhada que ia acabar de uma maneira, não esperava que acabasse desta, não é? Portanto, ninguém esperava. Foi uma grande surpresa, mas de facto o Partido Socialista estava em polvorosa, o Manuel dos Santos dizia umas coisas e portanto, quer dizer, o acordo na lista de Rui Moreira implica para um partido a renúncia a que o seu emblema, o seu símbolo esteja no boletim de voto. E, portanto, isso para aquele que hoje, segundo as sondagens, é o maior partido português, não é em termos eleitorais, é o PSD, mas, segundo as sondagens, é uma renúncia grande e que é natural que gere inquietação em algumas estruturas e nos militantes, porque um partido que não vai a votos tende a cair no esquecimento e desvaloriza-se. Não é? Bom, isso é provável. Bom. E, portanto, eu percebo, não é tanto uma questão de lugares, mas que o Manuel Pizarro necessitasse para o PS de ser o número 2, porque era uma substituição, digamos, é um rosto que substitui o emblema. Portanto, era uma sinalização do entendimento. Mas o Dr. Rui Moreira, enfim, fez questão de sinalizar que não há nenhuma coligação, é portanto que a natureza do movimento é outra. E, portanto, a saída de facto é esta. Portanto, cada um vai a votos e, consoante os resultados, logo veremos a seguir às eleições. Mas não há aqui eu creio que o Manuel Pizarro tem um bom capital. Que, aliás, Rui Moreira também contribuiu para o alimentar, dizendo a qualidade do seu trabalho, do seu desempenho, da sua lealdade, etc. E a recíproca também é verdadeira. Manuel Pizarro... é isso que faz a força da candidatura do Manuel Pizarro? Vai defender os resultados eleitorais. Ou seja, a decisão estará nas mãos dos eleitores, o que é democracia, não é mau. Mas isso é sim. O que estava a dizer, José Manuel Pureza, era que isto se encaminharia. Depende da relação com o PSD também, não é? Quer dizer, o que determinou muito aquele arranjo é que o Rui Moreira, que teve uma vitória extraordinária nas eleições autárquicas, não tinha maioria. Mas, José Ribeiro Castro, deixa-me só concluir a ideia. Não tinha maioria. Não precisava ter maioria. E tinha as relações completamente bloqueadas com o PSD, que
que foi, digamos, o grande derrotado das eleições no Porto e, portanto, estava bloqueado politicamente para fazer qualquer tipo de acordo, até porque na composição do movimento do Rui Moreira também havia ali algumas linhas sociais-democratas desavindas com a linha oficial do PSD. E, portanto, o caminho foi, de facto, aberto com o Manuel Pizarro, que tinha boas relações pessoais e de entendimento com o Rui Moreira e, portanto, teve facilidade em construir ali um arranjo que assegurou durante 4 anos o governo do município e funcionou bem. E, portanto, agora, isto é como uma coligação do governo, em que os partidos vão em separar das eleições. E depois o eleitorado diz. Sim, mas se me permitem, eu só quero acrescentar aqui um ponto. É este. Com esta situação que se criou a partir da separação, digamos assim, entre o Partido Socialista, a separação daquilo que estava previsto acontecer, não é? Que era uma presença, digamos assim, de militantes do Partido Socialista na lista do Rui Moreira. Com esta situação de separação, o que se torna, creio que, evidente é que não vai haver maioria absoluta no momento do apuramento dos resultados eleitorais. E, portanto, face a esse cenário, aquilo que isso é uma declaração muito boa para o Manuel Pizarro. Não, mas justamente porque a maioria absoluta, teoricamente, só poderia acontecer para o Rui Moreira. Não, e justamente... Claro, e... Teoricamente. É também por isso que é um erro do Rui Moreira, tudo isto, não é? Um erro. Os senhores ajuizarão. Óbvio, não é? Mas a minha questão é esta, é que esta ausência de maioria absoluta no horizonte, evidentemente que vai a par de uma predisposição explícita, clara e inequívoca por parte quer de Rui Moreira, quer de Manuel Pizarro, para prolongarem, pós-eleições, o entendimento que existiu até agora. Portanto, não há diferenciação de programa, não há diferenciação de horizontes estratégicos para a cidade. Isto parece-me ser claro e até agora não houve nenhum traço a este respeito. E, portanto, são, digamos assim, 2 versões de uma mesma atitude perante a cidade do Porto. Pedro Silva Pereira, de facto não há divergência em matéria de programa para a cidade. Bom, a candidatura do Partido Socialista foi anunciada há 2 dias ou 3. Mas foi anunciada desta maneira. O programa será apresentado. Vamos lá ver. É preciso perceber o seguinte, e o país inteiro viu. O apoio do Partido Socialista ao atual Presidente da Câmara, Rui Moreira, foi rejeitado pelo próprio movimento. Portanto, o movimento às tantas disse, prescindimos do apoio do Partido Socialista. A partir daí o Partido Socialista não precisa de grandes justificações para apresentar a sua candidatura. É óbvio que tem que apresentar a sua candidatura. Tem gente capaz para fazer. Tem as mesmas ideias para o Porto, tem Rui Moreira. Não. Apresentará as suas propostas. O Partido Socialista acrescentou à governação na Câmara Municipal do Porto uma sensibilidade social que ficou muito marcada nos pelouros que lhe foram atribuídos, da habitação social e da temática do urbanismo. E, portanto, eu acredito que estes serão pontos que serão valorizados de modo especial no programa que o Partido Socialista apresentará. E será certamente um programa diferenciador. E um programa diferenciador e que tem... Sim, será um programa diferente. Nas câmaras municipais também não existe necessariamente uma contraposição ideológica haverá acordo entre o Partido Socialista que impeça uma convergência. Se não houver maioria absoluta, haverá um acordo entre o Partido Socialista e Rui Moreira, porque o acordo aparentemente funcionou bem nestes 4 anos. Não sei. Dizem as duas partes. Não podemos antecipar isso neste momento. Agora, o que sabemos diz. E o Rui Moreira diz. Essa é uma excelente imagem. Essa é uma excelente imagem. O Rui Moreira diz, eu não diria... O que sabemos é que as previsões... As previsões... O Dupont com D e o Dupont com T. Isso é uma grande diferença. As previsões também que os nossos amigos do Bloco de Esquerda têm feito a propósito desta crise na Câmara Municipal do Porto não têm sido particularmente felizes, porque quando surgiram as primeiras dúvidas sobre se mantinha o apoio do Partido Socialista e esta aliança verdadeiramente entre o Partido Socialista e o movimento do Dr. Rui Moreira, o que previram
era que se ia manter. É o que convinha ao Bloco de Esquerda. Bom, exatamente. Mas, O João Semedo gostava disso. agora que se verificou... A única coisa que caiu foi a aliança, o apoio mantém-se. Ora, não. Pois é. Agora que se verificou... Vamos ver. Agora que se verificou, Pedro. não tinham razão, já mudaram de trincheira. Pronto, agora afinal de contas separaram-se, mas juntar-se-ão mais tarde. Eu percebo que escolhe este adversário. Eu percebo que escolhe este adversário. Não se trata disso. Eu, aliás, acho que o Partido Socialista na Câmara Municipal do Porto apresentará uma candidatura pela positiva, com base no trabalho feito e na capacidade dos seus candidatos. Bom, e em relação ao CDS? O CDS... Talvez se alive com o Rui Moreira. O CDS abdicou de apresentar uma candidatura em 2013 para apoiar Rui Moreira e creio que mantém essa posição. Aliás, é o que a Presidente do Partido já declarou. Mas não ouviu nas declarações de Rui Moreira há um certo antipartidarismo? Como se as pessoas tivessem uma certa deficiência por pertencer a um partido? Esta posição, tanto quanto sei, é unanimemente apoiada pelos dirigentes do CDS do Porto e, portanto, pelos militantes que mais expressam e, portanto, isso é uma decisão que respeita sobretudo aos portugueses e eu respeito. Como CDS tenho dúvidas, porque é evidente que um partido não ir a eleições diga o mesmo que disse, as pessoas desabituam-se, não é? E, portanto, é um problema. Mas, enfim, o partido no Porto está contente por apoiar uma pessoa que acredito, que eu gostaria muito que tivesse sido candidato pelo CDS e que alargasse o partido do CDS. Acho que isso teria sido uma honra para o CDS. Mas, enfim, foi este o caminho escolhido e, portanto, será continuado como um caminho de sucesso. Bom, e assim termina mais uma prova de 9. Voltamos para a semana. Boa noite. Fique agora com mais bastidores.